Será que os dias que nós estamos vivendo hoje está nos mostrando a chegada do anticristo? A Bíblia nos dá informações claras e contundentes sobre essa personalidade que vai passar por este mundo e vai fazer grandes marcas em toda a humanidade. Você está preparado para conhecer o que a Bíblia diz sobre isto? A Bíblia Sagrada nos fala de um homem, de um grande líder. Ele será um líder global em algum momento da sua história. Este homem surgirá no mundo num momento de grande caos, guerras e instabilidades, como os dias que nós estamos vivendo hoje. Profetas como Daniel e João, que escreveu o livro do Apocalipse, eles registram profecias e informações contundentes sobre quem nós conhecemos como a besta ou o anticristo. Você está preparado para saber o que a Bíblia fala sobre isto? Então vamos adiante. O anticristo ou a besta, como é chamado no livro do Apocalipse, é a personagem mais misteriosa das Escrituras Sagradas. Muitos falam nos meios sociais, nas mídias sociais sobre ele. Muitos estão preocupados em identificar quem ele é, apontando características e tentando descobrir nos líderes que nós temos hoje a identidade do anticristo. Porém, é muito mais importante nós nos concentrarmos no que a Bíblia fala, em vez de especularmos quem neste mundo poderá ser ele. Vemos que a Escritura nos mostra que mais importante do que apontar quem ele é a gente se concentrar na forma como ele será apresentado para o mundo. Ele será apresentado para o mundo através de uma aliança política. Porém, essa aliança política ela não é pública, pois o livro do Apocalipse, no capítulo 17, nos versículos 12 ao 14, fala que 10 líderes vão se juntar, vão criar um plano e eles serão eleitos, mas não governarão por muito tempo. Eles só governarão por 1 hora. E 1 hora depois de serem empossados, eles entregarão o seu poder para um homem só. E este homem é o anticristo. Este homem é a besta. Então, vejamos, esta aliança, segundo a Bíblia, ela será forjada num ambiente de guerra, que é o que nós estamos vivendo hoje. Guerra no Oriente Médio, guerra na Ucrânia, guerra na Europa, guerra na Ásia, guerra na África. Então há conflitos por todos os lados. E este homem, ele vai surgir exatamente neste momento. Essa aliança política pode estar sendo forjada agora. E quem sabe, em pouco tempo, nós sejamos surpreendidos com esta aliança trazendo para o mundo a besta, o anticristo. A Bíblia ainda fala no capítulo 11 e versículo 7 do livro do Apocalipse que este líder, ele virá de um reino, ou seja, de um império que vai ressurgir do abismo. É uma espécie de império que já existiu no passado e que tornará a existir, virá à existência novamente agora, pelos nossos dias. Em seguida, a gente vai presenciar que esse governo ele se tornará não somente regional, mas virá a ser global. E como governo global, o anticristo
possivelmente, como diz a Escritura no Apocalipse, capítulo de número 13, a partir do verso 1 em diante, diz que ele vai dominar toda a terra. Toda a terra irá se maravilhar após ele. Toda a terra vai adorá-lo. E muito mais sombrio é que o dragão, que a Bíblia identifica como sendo o próprio Satanás, o próprio diabo, vai transferir para este homem todo o seu poder, toda a sua autoridade. E este homem, além de ser um grande líder, ele será capaz de fazer sinais grandiosos. Será capaz de fazer milagres à vista de todas as pessoas. Por isso, ele será muito honrado, chegará até ser adorado como Deus. A palavra de Deus também nos fala, numa profecia antiga, lá no livro de Números, do capítulo 24, esta profecia é uma profecia que não é muito referenciada, que é a profecia de Balaão. Mas quando Balaão é chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, olha que isso aconteceu há muitos milênios atrás. Quando Balaque chama Balaão e apresenta o povo de Israel que está acampado ali, Balaão diz para Balaque que Israel fará proezas contra aquele reino, o reino de Balaque, o reino de Moabe. E isso se dará no fim dos tempos. Então nós vemos aqui uma profecia muito contundente. Quando Balaão ele fala que de Jacó, ou seja, de Israel, vai se levantar um grande rei. Esse rei é o Senhor Jesus Cristo, é a raiz de Davi, como diz o profeta Isaías. E ele vai, a partir de Israel, tomar vingança daquele povo antigo, o povo de Moabe, o povo de Edom. E então nós temos por aí uma pista muito contundente acerca de onde vem, a que povo pertence esse tal anticristo ou a besta. Então profecias antigas já falam sobre isto. O livro do profeta Daniel, no seu capítulo 9 e no versículo 26 e 27, fala que um príncipe que há de vir fará uma aliança com muitos por um período de 7 anos, compreendido como uma semana de anos. E esta aliança é firmada com muitos e trará paz para Israel. Observe que a profecia bíblica está mostrando que o anticristo, que a besta, ele virá num cenário de guerra, propondo uma aliança com muitos, mas proporcionando uma paz para Israel. E também o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 até o versículo de número 8, fala uma coisa muito contundente. Diz que antes que o anticristo entre no mundo, primeiro deverá ser retirado aquele que o detém, aquele que o resiste. E nós, observando as Escrituras, nós vemos que somente há um que resiste ao anticristo, que luta contra o anticristo. O apóstolo João, ele já falou nas suas epístolas, ele falou que muitos já se têm feito anticristos, ou seja, naquela época, como vistes
que vem o anticristo, então muitos já se fizeram anticristos. Então o anticristo, ele já está presente por meio de um espírito maligno, de seu espírito maligno, que opera neste mundo desde aquela era apostólica até hoje, preparando todo o cenário para a sua chegada. Então, olha só, quem resiste ao anticristo? Quem é que detém o anticristo? O apóstolo Paulo ensina que a luta dos crentes, a luta da igreja, é contra os principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais e não contra a carne e o sangue. Nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para resistir no dia mau. O apóstolo Pedro diz que a igreja tem que resistir ao diabo, firme na fé. Então, quem resiste sempre foi e sempre será a igreja. E Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo de número 3, que ele vai voltar e vai voltar com um propósito especial: levar os seus para o céu, para a morada que ele foi preparar na glória. E quando ele preparar, ele virá para buscar os seus. E aí, então, cruzando com o que o apóstolo Paulo diz, que o iníquo, o homem do pecado, o anticristo, a besta, só será revelado ao mundo depois de ser tirado aquele que o detém. Então isso é muito emblemático e contundente para todos os servos de Cristo sobre a terra, porque sim, está apontando para um arrebatamento, para a retirada dos fiéis de Cristo sobre a terra. E o que é que tudo isso tem a ver com o que eu estou falando aqui hoje? É que o anticristo, a besta, ele vai surgir exatamente num momento de crise global como a que nós estamos vivendo. Veja só, Israel cercado por seus inimigos, o mundo inteiro contra Israel. Vejamos que há uma luta, uma tentativa de varrer Israel do mapa. Israel está resistindo, mas está resistindo com apenas um aliado do seu lado, que é a nação americana. E diz a Bíblia que uma aliança política será construída, e essa aliança política vai trazer para o mundo o anticristo. Você está preparado para o que pode acontecer nos nossos dias? Olhe para a Bíblia, olhe para a geopolítica, olhe para tudo isso que está acontecendo, porque os dias que vivemos hoje podem estar nos mostrando que o anticristo estará vindo sobre a terra. Fique atento e que Deus te dê graça e iluminação do seu espírito. Você gostou do que ouviu aqui? Você ficou feliz com o que ouviu? Isso alertou a sua atenção para o que está acontecendo? Então, se você gostou, não fique somente para você. Compartilhe o nosso link, compartilhe este vídeo com seus amigos e com todos que você puder, porque este é um momento que todos temos que estar prestando atenção. E lhe convido a se inscrever neste canal e estar sempre atento a tudo que nós vamos postar a partir de agora. Muito obrigado.